Eu espero que vocês estejam bem e as suas famílias. Turma, com a força do nosso Criador, então, e focando na química, nós estamos em equilíbrio químico, uma parte fundamental da química, ok? Equilíbrio químico, nós vimos que uma reação que possui equilíbrio químico, ela tem que ter a flecha que vai para a direita e a flecha que vai para a esquerda. A que vai para a direita nós chamamos de V1, velocidade direta, e a que vai para a esquerda nós chamamos de V2, velocidade inversa. Mas tem que aparecer essa flecha de vai e volta para nós sabermos que a reação envolve equilíbrio químico. Tá ok? Muito bem. Quando essas velocidades se igualam, nós temos o equilíbrio químico. Tá certo? Através da concentração igualada da reação. Muito bem. Em equilíbrio químico, nós aprendemos que quem calcula o equilíbrio de uma reação é o Kc e o Kp. Nós aprendemos nas aulas anteriores a tirar o Kc e o Kp. É produto sobre o reagente elevado nos seus coeficientes, que são os numerozinhos que tem na frente. Ok? Não esquecendo o estado físico. Sólido eles não calculam e líquidos eles não calculam. Porém, o Kc calcula para soluções aquosas e gasosas e o Kp só para gases. Tá certo? Depois, além de tirar o Kc e o Kp, nós vimos que podem ser atribuídos valores na reação química, onde nós substituímos esses valores depois de tirar o Kc e o Kp e fizemos um cálculozinho. Não esquecendo que Kc e Kp calculam até 1 litro, como nós vimos naquele exercício da aula passada, que a reação trazia 2 litros. Quando for mais que 1 litro, nós vamos ter que dividir por essa quantidade de litros. Esta é a pegadinha, ok? Pessoal, segunda coisa muito pedida em Enem e nos vestibulares é o deslocamento do equilíbrio. Nós vamos ter 3 fatores que vão influenciar no deslocamento do equilíbrio. Então vai nos ser dada uma reação química e nós temos que dizer se o equilíbrio dessa reação foi para a direita ou foi para a esquerda. Quais são as 3 coisas que influenciam nesse deslocamento para a direita ou para a esquerda? Primeiro deles, temperatura. Ok? Segundo, pressão. E terceiro, concentração. Então, nos vestibulares e no Enem, é muito explorado através desses 3 fatores, às vezes, a maioria das vezes de forma individual, mas pode também ser colocado de fatores sendo usados juntos. Temperatura e pressão, ou até mesmo os 3 juntos. Temperatura, pressão e concentração, que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, tá ok? Então nós vamos, através desses fatores, saber se a reação foi para a direita ou para a esquerda. O primeiro fator que nós vamos ver na aula de hoje, ou vamos começar a ver, é a temperatura. Tá certo? Eu vou ter que gravar isso aqui que eu fiz nesse balãozinho. Se eu aumentar a temperatura, eu favoreço o lado exotérmico. Se eu diminuir a temperatura, eu favoreço o lado endotérmico. Não, aqui eu troquei, perdão. Aqui que é endo e aqui é exo. Vou ter que ter muito cuidado nisso, pessoal, porque é muito fácil de trocar esses dois fatores, ok? Então, aumentando a temperatura eu favoreço o lado endo e diminuindo a temperatura eu favoreço o lado exo. Não esquecendo, exo pode me vir representado na expressão, na reação química, o ΔH negativo, como está aqui nessa reação, ou reagente maior que produto, e ainda ΔH menor que zero. Eu tenho que saber que isso se refere à reação exo, ok? Endo, ΔH positivo, reagente menor que produto, e ΔH maior que zero se refere a endotérmico. Muito bem, então como é que funciona isso? Eles nos dão uma reação, como essa aqui no quadro,
eu tenho metanol mais oxigênio dando dióxido de carbono e água. Essa reação já está balanceada. Eu falei para vocês que quando nós tivermos a química do terceiro ano, nós voltamos nessa do segundo e compreendemos ela melhor ainda. E vocês vão ver facilmente que esse aqui é o metanol, ok? Muito bem. Metanol mais oxigênio dando dióxido de carbono e água. ΔH negativo, está me dizendo que essa reação é exotérmica. E aí eles nos colocam, aumentando a temperatura desta reação. O deslocamento do equilíbrio químico vai para a direita ou vai para a esquerda? Então como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira, ó. A reação vai me ser dada e vai ser dado o ΔH, ok? Então, metanol mais oxigênio dando dióxido de carbono e água para a direita, se eu tapar essa flechinha de baixo aqui do equilíbrio químico, para a direita essa reação é exotérmica. Como é que eu sei que ela é exotérmica? Porque está me dando que o ΔH é negativo. Então eu sei que essa reação para a direita é exotérmica. Qual foi a pergunta que me fizeram? Então eu estou com essa reação lá no laboratório, eu sei que ela é exotérmica, e aí me pedem para eu aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço o lado endo. Se para lá é exo, endo é para cá. Então, se exo é para a direita, endo vai ser para a esquerda. Então, aqui vai ser o lado exo e aqui vai ser o lado endo. Então, se eles me perguntarem, aumentando a temperatura me favoreça que o equilíbrio vá para o lado esquerdo. Se eles tivessem me perguntado, diminuindo a temperatura me favorece o lado exo. Logo, seria para a direita, ok? Muito bem. Se o ΔH aqui fosse positivo, não quer dizer que sempre o lado direito vai ser exo e o lado esquerdo vai ser endo. Vejam agora, ó. A mesma reação agora está me dizendo que isso mais isso aqui, se fosse possível, porque é uma reação de combustão, não pode dar ΔH positivo, ok? Mas vamos fazer para a gente treinar. Isso mais isso aqui, então metanol mais oxigênio dando dióxido de carbono e água. Agora para a direita, tapando a flecha de baixo, está me dizendo que a reação é endotérmica, ó, ΔH positivo. Então, para a direita é endo. Para a esquerda é exo agora. E aí eles vão me perguntar, se eu aumentar a temperatura dessa reação, eu favoreço o lado endotérmico. Eu favoreço que forme mais dióxido de carbono e água. Se eu diminuir a temperatura dessa reação, favorece o lado exotérmico, que é o lado esquerdo, o lado onde eu tenho o metanol e o oxigênio. Ok, pessoal? Na nossa próxima aula, eu vou colocar uma outra reação química aqui e nós vamos treinar novamente o fator, ou o primeiro fator que desloca o equilíbrio químico para a direita ou para a esquerda, que nós precisamos saber bem, que é a temperatura. Tá certo? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.